Olá, voltando aqui, né, na aula de economia do curso técnico em agronegócio, nós vamos discutir a elasticidade e sistema de preço. A aula de zootecnia foi um pouquinho mais rapidinho, porque essa daqui demanda um pouco mais de tempo e entendimento. Então, o que é elasticidade e sistema de preço? A elasticidade pode ser definida como a relação da mudança proporcional na quantidade demandada ou ofertada de um bem ou serviço devido à mudança proporcional no preço dele. Então, em outras palavras, significa que ela analisa, né, se a mudança do preço de determinado bem ou serviço, ele vai interferir na quantidade demandada ou ofertada desse bem ou serviço. Então, nós temos a elasticidade preço de demanda e a elasticidade preço de oferta. A elasticidade preço de demanda, ela é definida como a mudança percentual na quantidade demandada do produto ou serviço devido à mudança percentual do preço desse produto ou serviço analisado. Ou seja, ele vai analisar, né, se o preço interferiu na demanda do produto. Então, ele descreve o grau de sensibilidade de variação da quantidade demandada de um bem em decorrência de uma mudança no preço. Então, por meio da curva de demanda que a gente já viu na aula passada, sabe-se que quando o preço do bem ou serviço aumenta, a quantidade demandada desse bem ou serviço diminui e vice-versa. No entanto, existem diferenças no grau de sensibilidade da resposta em relação ao tipo de bem ou serviço analisado. Por exemplo, caso ocorra uma redução no preço do sal ou cozinha, que são bens de reduzido valor e que não possuem bons substitutos, a procura por esses bens não irá aumentar. Então, se o preço do sal cai, ele não vai interferir na quantidade demandada, porque o sal, embora não tenha bons substitutos, a quantidade que nós consumimos, ela não se altera muito. Por outro lado, caso o preço de um tipo de carro ou de uma televisão venha se reduzir significantemente, ela tem um aumento considerável na procura desses bens, que são de alto valor e que possuem muitas marcas substitutas. Então, se o preço do carro ele diminui, então há uma maior demanda do carro, porque se vai haver uma demanda maior do carro ou televisão, que são bens, marcas, né, substitutas. Então, aqui, como calcular a elasticidade do preço da demanda? Então, aqui é uma fórmula, né? A elasticidade da demanda, ela é a variação percentual na quantidade demandada dividido pela variação percentual no preço. Então, a equação que dá base, né, para isso, nós temos que saber que a variação percentual das quantidades é igual à quantidade final dividido pela quantidade inicial do produto menos 1 vezes 100. E a variação percentual do preço é o preço final dividido pelo preço inicial menos 1 vezes 100. Então, o que é esse preço final, o que é esse preço inicial? Então, em uma escala temporal, nós temos um preço inicial, por exemplo, o preço do sal em 2010 e agora que seria o preço inicial, e o preço final do sal agora em 2019. Então, por essas formas, a gente pode saber qual que é a elasticidade desse preço de demanda. Então, como a gente falou aqui, né, a variação percentual da quantidade de demanda, o QI é a quantidade inicial, o QF é a quantidade final e a variação percentual do preço. O PI é o preço inicial, o PF o preço final. Assim, a elasticidade da demanda é quantidade final dividido pela quantidade inicial menos 1 vezes 100 dividido pelo preço final dividido pelo preço inicial menos 1 vezes 100, que são
essas duas fórmulas aqui. Então, um exemplo da aplicabilidade. Então, suponha que o sorvete tem o preço inicial de equilíbrio de mercado de R$ 5,00 e a quantidade demandada inicial era de 3 unidades. No entanto, com a introdução de uma nova tecnologia mais produtiva, ocorre um aumento da oferta, com 5 unidades. Então, esse daqui vai ser a quantidade final. E assim a redução do preço desse bem, que cai para R$ 4,00. Então, vamos ver. O preço inicial, ele começou lá, ó, com R$ 5,00. O preço final foi de R$ 4,00. A quantidade demandada inicial era de 3 unidades, com a introdução de uma nova tecnologia, foi para 5 unidades. Então, qual que é a variação da quantidade demandada? É a quantidade final menos a quantidade inicial, que é 2, e a variação do preço é o preço final menos o preço inicial, que é 4, né? E depois o inicial é 5, menos 1. Aqui a gente não vai importar muito com o sinal negativo, porque a elasticidade de demanda ela é modular. Então, aplicando na fórmula, né, esses valores, nós temos que a elasticidade de demanda é a quantidade final, que é 5, dividido pela quantidade inicial, que é 3, menos 1 vezes 100. E a parte de baixo da fórmula é o preço final, que é 4, né? Dividido por 5, menos 1 vezes 100. Então, aqui dá esse cálculo, que dá um valor de 3,33. Concluindo, o valor 3,33 é a elasticidade de preço de demanda. Ele significa que para cada 1% de variação no preço, a quantidade demandada variará 3,33%. Aqui é o sinal negativo. Aqui em módulo é 3,33, mas o negativo significa uma relação inversa da lei da oferta e da demanda. Então, uma redução do preço acarreta um aumento da quantidade demandada e vice-versa. Então, quando o valor do coeficiente de elasticidade, que é o ED, né, é maior que 1, como resultou nesse exemplo, que é de 3,33, diz que a demanda é elástica. Então, se há uma variação do preço, há uma variação da demanda. Então, nessa situação, a variação da quantidade demandada foi maior que a variação do preço. Nesse caso, disse que o sorvete é elástico a preço. Então, dependendo do preço, a quantidade demandada ela vai aumentar. Aqui é um outro exemplo, quando o valor do coeficiente de elasticidade de demanda é menor que 1. Então, diz que a demanda é inelástica. Então, uma variação no preço do produto resultará uma variação menor na quantidade demandada dele. Por exemplo, o preço inicial do sal de cozinha é de R$ 4,00. Houve uma redução desse preço para R$ 2,50 e um decréscimo na demanda, onde a quantidade inicial demandada era 2 e passou para 1,5. Então, aplicando a equação, nós temos que a quantidade final demandada foi 1,5 kg, a quantidade inicial demandada foi de 2 kg, menos 1 vezes 100, dividido pelo preço final, que é 2,50 do sal, dividido pelo preço inicial, menos 1 vezes 100. Então, esse valor deu 0,66, que é um valor menor que 1. Então, diz que esse produto é inelástico, ou seja, com a variação do preço, a demanda dele não aumenta, né? Há uma quantidade menor de demanda. E quando o valor é 1, diz que o bem possui elasticidade unitária, significando que a variação do preço do produto é igual à variação da quantidade demandada dele. Aqui é outro exemplo, ó, o preço inicial do quilo do fubá era de R$ 4,00, porém houve uma redução do preço de R$ 3,40.
mas houve um decréscimo na quantidade, onde a quantidade inicial demandada era de 3 e passou para 2,55. Então, aplicando aquela equação, nós temos que aqui a quantidade inicial, que é 2,550 kg, dividido por 3, menos 1 vezes 100, dividido pela quantidade, pelo preço final, dividido pelo preço inicial, menos 1 vezes 100, que foi igual a 1. Então, considera-se que esse produto tem uma elasticidade unitária. Elasticidade de preço cruzado e de demanda. Então, o coeficiente de elasticidade do preço cruzada da demanda mede a relação de demanda entre dois diferentes produtos. Ou seja, considerando-se dois produtos distintos, a elasticidade de preço cruzado da demanda é uma medida da variação percentual na demanda de um produto X devido à mudança relativa no preço do produto Y. Então, por exemplo, se o preço do produto Y aumentar, o que vai acontecer com a quantidade do produto X? Ele vai aumentar a quantidade demandada, a quantidade demandada, ou a quantidade demandada vai diminuir. Então, com essa forma, a gente consegue achar, né, se um preço de um produto vai interferir no preço de outro. Então, isso entra naquelas questões de produtos substitutos, produtos complementares, é isso que a gente vai falar. Então, a variação da quantidade do produto X, representa a variação da quantidade demandada do produto X. E a variação do preço de Y representa a variação do preço do produto Y. O PY representa o preço do produto Y e QX representa a quantidade demandada do produto X. Um exemplo aqui é, por exemplo, a manteiga e o pão de sal. Como a gente já discutiu, o pão de sal e a manteiga são o quê? São alimentos complementares. Então, se eu aumento o valor da quantidade se eu aumento o preço do pão de sal, a gente reduz, né, a quantidade de consumo de pão de sal e também a gente reduz a quantidade consumida de manteiga, mesmo se ela continuar no mesmo preço. Então, a variação da quantidade do produto X, qual que é o produto X? A manteiga, que é o quê? A quantidade final menos a quantidade inicial, que é 100. A variação do preço do produto Y, qual que é o produto Y? O pão de sal. É 12 e passou para 9, então é 3. O preço do produto Y, que é o pão de sal, que é 12, né? A gente pega aqui o preço final e a quantidade final da manteiga, porque a gente quer analisar se o aumento do pão de sal faz com que diminua esse consumo de manteiga. Então, aplicando a fórmula, esqueci o acento aqui, nós temos que a elasticidade, né, de preço cruzada é igual a 100 dividido por 3, que é essa fórmula aqui, ó. Já tem aqui. A variação da quantidade do preço de X, que é 100, então, aqui, ó, que é 400 menos 500, dividido por 3, que é a variação do preço de Y, que multiplica o preço final do pão de sal dividido pela quantidade final da manteiga. Então, isso deu 0,99. E o que significa? Quando o ED, a elasticidade de preço cruzado, foi menor que zero, no caso que deu aqui, né, menor que zero, quando o valor do coeficiente de elasticidade do preço cruzado da demanda é menor que zero, significa que os produtos analisados são complementares. Então, o aumento do preço de um produto resulta em uma redução no consumo de outro produto em questão. Quando a elasticidade cruzada ela é maior que zero, significa que os produtos são substitutos
o aumento no preço de um dos produtos será associado ao aumento do consumo do outro produto em questão. Por exemplo, vamos supor uma marca de carro. Então, se o preço de uma marca de carro ela aumenta, você vai comprar outra marca de carro, né? E quando a elasticidade do preço cruzado é igual a zero, os produtos analisados não possuem nenhum tipo de relação. Então, e agora nós vamos entrar na elasticidade preço da oferta. É praticamente o mesmo raciocínio, mas aqui muda o preço em relação à oferta. Então, a elasticidade preço da oferta representa a mudança percentual na quantidade ofertada de um produto em resposta a uma variação relativa no seu preço. Pela lei da oferta, sabe-se quanto o preço do bem ou serviço aumenta, a quantidade ofertada desse bem ou serviço também aumenta e vice-versa. Então, aqui também nós temos a fórmula, que é a mesma da quantidade demandada, porém aqui a gente vai analisar a quantidade ofertada. Então, aqui é a variação percentual na quantidade ofertada dividido pela variação percentual no preço. Então, ó, a variação da quantidade é a quantidade final dividido pela quantidade inicial menos 1 vezes 100. E a variação percentual do preço é o preço final dividido pelo preço inicial menos 1 vezes 100. Aqui, esse símbolo representa a variação percentual da quantidade ofertada, que é a quantidade final menos a inicial. Aqui a quantidade inicial e a quantidade final. Aqui a variação percentual do preço, o PI preço inicial, o PF preço final. Então, assim, a elasticidade do preço da oferta é a mesma fórmula da elasticidade preço de demanda, só que nós vamos analisar em relação à oferta. Então, um exemplo aqui, ó, suponha que o picolé seja comercializado ao preço de 2. A esse preço, os vendedores estão dispostos a ofertar 6 unidades. Se o preço do picolé se elevar para 4, como consequência de aumentos nos custos de produção, os vendedores estarão dispostos a ofertarem 18 unidades de picolé no mercado. Então, o preço inicial do picolé era 2. Aí, o preço final foi para 4. A quantidade ofertada inicial era 6. E a quantidade ofertada final foi para 18. Então, substituindo esses valores, né? Ó, quantidade final 18 dividido pela quantidade inicial 6. A quantidade ofertada inicial, o preço final 4 e o preço inicial 2 menos 1 vezes 100. Então, aqui esse resultado dá 2. E o que significa? Que o valor 2 é a elasticidade do preço da oferta, ou seja, para cada 1% de variação no preço, a quantidade ofertada variará 2%. Então, se aumenta a oferta, né? Nós aumentamos a oferta, aumenta o preço também. Isso vai influenciar. Então, quando essa elasticidade de preço de oferta for maior que 1, diz que é uma oferta elástica. Isso quer dizer que uma variação no preço do produto resultará em uma maior variação na quantidade ofertada desse produto. Quando a elasticidade do preço for menor que 1, ela é inelástica. Então, a variação do preço do produto resultará em uma variação menor na quantidade ofertada desse produto. E quando a elasticidade do preço ofertado for igual a 1, ela é unitária. Significa que a variação do preço do produto é igual à variação da quantidade ofertada desse mesmo produto. Então, é praticamente o mesmo raciocínio, né? Quando a elasticidade do preço da demanda, mas em relação ao preço relacionado, o aumento ou a diminuição desse preço
vai interferir na demanda e aqui o que o preço vai interferir na quantidade ofertada. Aqui, sistemas de preço de produtos agropecuários. Então, o preço de produtos agropecuários, eles tendem a manter em equilíbrio. Só que existem, como a gente já falou, né? A sazonalidade, efeitos climáticos, perecibilidade dos produtos. Então, tudo isso interfere nesse preço de equilíbrio. Então, às vezes, se você quer vender um milho e não tem como armazenar, você pode, né? Pode cair o preço aqui. Depois ele tem de equilíbrio. Se você conseguir armazenar e esperar, você pode vender esse milho no preço de equilíbrio. Porém, esses produtos agropecuários, eles estão muito ligados, né, na sazonalidade, na perecibilidade, no armazenamento. Então, aqui é um exemplo de avicultores, eles necessitam negociar com certa rapidez o preço das aves. Com as agroindústrias processadoras de carne de frango, né? Pois senão poderão ter prejuízo, uma vez que o ciclo de vida do frango é curto, como a gente falou lá na aula de zootecnia, e o custo de produção ser elevado. Assim, os produtores não têm como barganhar o preço, tendo de aceitar o preço de equilíbrio do período em que os frangos atingem a maturidade, uma vez que isso é preferível a incorrer no prejuízo, representando pelos altos custos de manutenção do plantel de frango. Então, portanto, o sistema de preço dos produtos agropecuários é influenciado pelas especificidades dos mercados rurais, sobretudo pela sazonalidade, fatores climáticos, disponibilidade e quantidade do produto e qualidade do produto agropecuário e pela perecibilidade dos produtos. Então, gente, é isso. Quinta-feira que vem nós fazemos mais aulas e os exercícios estão no formulário do Google. Obrigada, beijão.